Pedindo que o Senhor possa nos edificar, possa transformar as nossas vidas, possa nos dar mais do Senhor, possa, Senhor Deus, cuidar de cada um aqui também. E daqueles que estão nos ouvindo nesse momento pela internet, que o Seu Espírito Santo nos fala, que o Seu Espírito Santo nos transforme, que o Seu Espírito Santo nos convença, Senhor Deus, daquilo que nós precisamos fazer diante da grande batalha que nós temos que realizar, Pai. Seja com cada um aqui, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados e nos dê a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Nós rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo sobre consagração espiritual. E hoje nós vamos ver as armas de combate. E vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, versículo 3 a versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10. Quem está com a Bíblia pode acompanhar aí na Bíblia ou então através do texto que está sendo colocado ali na luz. Vamos lá. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Na semana passada nós iniciamos falando sobre quais são as estratégias do diabo para nos enfraquecer, para nos derrotar. Nós falamos a respeito que ele usa muito nos conduzir à desobediência a Deus. E vimos também que ele tenta nos confiscar a uma prisão espiritual, e essa prisão dentro de nós mesmos, através dos nossos erros, das nossas falhas, para que nós percamos, vamos dizer, a nossa saúde espiritual, o nosso desejo de servir a Deus, o nosso desejo de crescer. E hoje nós vamos ver exatamente algumas armas que nós podemos usar contra o diabo, contra aquilo que vem contra nós, que às vezes nós mesmos também construímos isso, nós mesmos nos permitimos a cair nessas ciladas, né? Geralmente as pessoas só culpam o diabo, mas nós também nos permitimos as tentações do diabo, nos permitimos aquilo que ele coloca diante de nós para que nós venhamos a falhar. E nós vamos ver duas armas importantes que nós temos para utilizar e assim vencermos e assim termos uma vida mais consagrada. Nesse versículo que nós acabamos de ler, ele diz assim, porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas que nós possuímos, do nosso tempo que estamos vivendo nessa terra, no nosso militar nessa terra, na nossa batalha aqui nessa terra, ele diz que não são carnais, ou seja, não é um revólver 38, não é uma bazuca, como se fosse para derrubar um avião, não é um tanque de guerra, não é um míssil, né? Como foi usado aí pelo drone para atingir lá o aeroporto do inimigo dos Estados Unidos, ou o Irã também jogar um míssil lá na base dos Estados Unidos. Ou seja, esse tipo de arma não é a nossa arma. Ele diz aqui que nós temos uma arma e ele fala que essa arma é poderosa em Deus. Uma arma que tem, vamos dizer, o apoio do Senhor. Geralmente em tempos de guerra, eles usam algumas armas com apoio de nações poderosas, né? E o que às vezes a gente vê diante desse problema entre o Irã e os Estados Unidos é quem vai juntar mais aliado para combater o outro. Eu espero que isso nem aconteça. Mas o nosso grande aliado é o próprio Deus. Por isso que ele diz que a nossa arma é poderosa em Deus. Porque conta com a bênção de Deus, conta com a proteção de Deus, conta com a ajuda de Deus para conosco. E assim podemos vencer
o nosso inimigo. E aí ele diz qual é o efeito dessa arma. Ele diz, ela é poderosa para destruir fortalezas. Ou seja, a arma que Deus nos dá, com certeza vai destruir a fortaleza do diabo, vai destruir a fortaleza do pecado, vai destruir, como ele diz aqui, anulando sofismas, coisas erradas que têm vindo através de pensamentos que não são do Senhor nos dias de hoje, através de filosofias, através de pessoas que tentam conduzir as nossas vidas aos caminhos errados. Então, nós temos uma arma poderosa para destruir isso. E ela é poderosa somente em Deus. Não é meramente um ato humano para que nós possamos conseguir alguma coisa, mas é um ato abençoado por Deus. E nós pensamos em duas armas, que para alguns parece que não é arma, mas é uma arma de grande potência que nós temos, que é a confissão de pecados. É interessante, né? Às vezes a gente pensa numa arma, uma arma que a gente atire e que atinja o inimigo, que destrua o inimigo. Mas essa arma que Deus nos dá é uma arma com respeito a nós mesmos. A nossa confissão de pecado é uma grande arma que Deus nos dá. Todos nós, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós temos o dever de ter o nosso coração limpo, o nosso coração puro. E o resultado da confissão de pecado é exatamente isso, é ter um coração puro. E o diabo não pode vencer corações puros. Se vocês verem a história de Daniel, né, também dos amigos de Daniel, as tentativas que vieram para destruí-los, Daniel resolvia isso no seu quarto de oração, orando a Deus, pedindo perdão a Deus. E nenhuma das armas que foram utilizadas, seja a fornalha, seja os leões para tentar destruir Daniel, nenhuma dessas armas foram, vamos dizer, venceram a Daniel, porque Daniel tinha uma arma poderosa, que anula todas estas coisas, e é exatamente a oração. E a nossa oração agora, especialmente, é ligada sobre a confissão de pecados. Veja Lucas 11, versículo 4. Lucas 11, versículo 4, que está ali também, diz a oração do Pai Nosso. É interessante, os discípulos pedem ao Senhor Jesus que pudesse ensiná-los a orar. E nessa oração do Pai Nosso, o Senhor coloca lá no versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Veja, nesse versículo 4, ele aponta para algo muito importante, que é a purificação das nossas vidas. Perdoa-nos. Irmão, só quem pede perdão é que tem convicção que errou, que falhou. E nós, em Cristo Jesus, jamais podemos perder a sensibilidade para com aquilo que nós fazemos de errado. Quando você perde a sensibilidade e o pecado se torna algo natural na sua vida, você perde a graça de Deus, você perde a vontade de orar, você perde a vontade de ler a palavra de Deus, você perde a vontade de vir para a igreja. Pode perceber, as pessoas quando começam muito a se afastar da igreja, é porque tem alguma coisa errada. E o diabo nos vence exatamente nisso, como nós vimos na semana passada, nos aprisionando ao pecado, porque ele sabe que nós estamos derrotados. E a nossa arma é exatamente essa, conforme Jesus nos diz aqui, perdoa-nos, Pai, perdoa aquilo que eu fiz de errado, perdoa o meu pensamento errado, perdoe também a minha omissão, né? Porque geralmente as pessoas pensam em pecados, só pecados de ato. Mas não é só pecados de ato que existe. Existem pecados de palavra, até da expressão do nosso rosto, quando a gente se fecha para com a outra pessoa. E também pecados de omissão, quando nós deixamos de fazer algo que poderíamos fazer e nós nos omitimos.
Então, esses pecados são pecados que vão destruir na nossa vida. E o Senhor Jesus nos ensina isso. Peça perdão a Deus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. E aí nós vemos que ele ainda coloca aqui uma coisa muito importante. Ele diz, perdoa-nos como nós temos perdoado as outras pessoas. Ou seja, o parâmetro aqui do pedido de perdão é como eu perdoo, então me perdoa. Então, o sentido do perdão não é só pedir perdão a Deus, mas também é ter a atitude de perdoar. A mesma atitude que Deus tem para com todos nós, irmãos. Deus tem para conosco o prazer de nos perdoar. Deus, por isso, fez a obra da redenção na cruz do Calvário. Deus sente profunda alegria quando nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. E nós devemos pensar nesse sentido para com o nosso próximo. Se o nosso próximo errar, vamos ter o prazer de perdoar e não de guardar mágoas dentro do nosso coração. Este é o caminho que vai nos dar a vitória. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios 11, 27 a 28 o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, ele está nos dizendo que ao participarmos da ceia, de uma maneira indigna, e a maneira indigna aqui é exatamente com a gente vivendo em pecado, guardando o pecado na nossa vida. Tem muitas pessoas que tomam a ceia exatamente para que o outro não veja que ele esteja em pecado. A gente não tem que pensar no outro nesse momento. Se eu estou em pecado, né, a Bíblia até fala, por exemplo, da oferta. Se eu vou dar a minha oferta e eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu vou lá primeiro, me reconcilio com o meu irmão, depois eu vou e dou a oferta. Ou seja, Deus não se alegra se eu participo da ceia ou se eu dou o meu dízimo em pecado. Deus não se alegra com isso. E por isso, ele nos diz aqui que quando eu for participar da ceia, é importante que eu tenha o meu coração purificado pelo sangue do Cordeiro. Isso não é uma ordem de Deus, meramente porque Deus não nos ama e quer o nosso pior. Pelo contrário, Deus te ama, Deus nos ama, Deus quer o nosso melhor. E é por isso que ele pede isso. Ele está dizendo, olha, se você participar, você se torna réu do corpo de Cristo, ou seja, você se torna culpado da morte do Senhor Jesus. Irmãos, a gente ser culpado de um erro pequeno é uma coisa, mas ser culpado da morte do Senhor Jesus, do Filho de Deus, é muito grande. E é por isso que Deus fala conosco, dizendo, peça perdão, né? Perdoa. E aí você vai poder participar da ceia de uma maneira abençoada por Deus. O que implica eu confessar? O que implica eu me arrepender? Bom, o arrependimento, irmãos, ele tem que implicar numa mudança de mentalidade. Não é meramente um ato que eu falo, me perdoe e pronto. Mas o verdadeiro arrependimento, ele vai produzir mudanças nas nossas vidas. Não adianta eu dizer para o meu irmão, olha, você está perdoado e eu não mudo para com ele. Se ele me pediu perdão, eu mantenho a minha mágoa. Então, o verdadeiro arrependimento e a minha convicção tem que estar ligada à minha mudança de mentalidade. Lucas 15, 17 e 19 diz assim, então, caindo em si, ele está falando de quem? Do filho pródigo. Filho que chega diante do pai e diz, me dá a minha parte da herança, e pega tudo o que tinha, vai embora, vai para um país longínquo, gasta o seu dinheiro com prostitutas, com bebidas e com tudo mais, e de repente vem aquele país, o quê? Uma grande seca. E esse rapaz se vê agora sem dinheiro, sem possibilidade de ter alimentos,
e vai então trabalhar numa fazenda, dando comida para os porcos. E aí ele tem que comer das comidas dos porcos, porque as pessoas não queriam dar comida para ele. E diante daquela miséria que ele se encontrava, é que a Bíblia diz, então caindo em si disse. Veja, ele cai em si, ele muda naquele momento da sua mentalidade. Aí ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Interessante ele colocar aqui, tem pão, e ele ainda coloca com fartura. Aí ele diz, e eu aqui morro de fome, ou seja, eu não tenho um pãozinho que na minha casa eu tinha com fartura. É interessante, às vezes a gente só dá valor quando perde. Você já pensou nisso, como nós seres humanos somos? Às vezes nós convivemos com uma pessoa e não combinamos muito, aí quando ela perde, aí você já vê no cemitério, só fala as características boas da pessoa. Ou seja, poxa, eu tinha um grande amigo, eu tinha uma grande esposa, um grande esposo, um grande irmão, e eu não me ative a isso. E aqui a gente vê que o filho pródigo diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Ou seja, eu morava naquela casa com meu pai, eu tinha pão com fartura e nunca valorizei isso. Irmãos, nós moramos, ou melhor, Deus mora dentro de nós. Nós temos uma vida com fartura da presença de Deus, mas nem sempre a gente valoriza isso, não é verdade? Nem sempre a gente vive na presença de Deus, como Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Às vezes a nossa vida é medíocre, às vezes nós vivemos como se nós não crêssemos em Deus. Diante dos desafios da vida, a gente fica totalmente perplexo. Parece que não temos fé. Nós temos a bênção de Deus na nossa vida. E a gente tem que aprender a viver mais com esse Deus. E o filho, naquele momento de miséria, foi que ele percebeu isso. Olha a atitude dele. Levantar-me-ei. Eu não vou ficar mais nessa situação aqui, não. Eu vou me levantar. Essa é uma atitude de mudança, de mente. Ele cai em si, mas também o quê? Muda. Eu vou me levantar. Eu vou sair dessa situação. Levantar-me-ei e eu vou ter com meu pai. E aí ele coloca no coração o que ele vai dizer. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Veja que o reconhecimento dele não era um reconhecimento só que ele pecou diante do seu pai, mas também diante de Deus. E é interessante isso, a nossa mente tem que entender isso. Quando eu peco contra o meu irmão, eu também estou pecando contra quem? Contra Deus. Aqui há uma mudança de mentalidade dele. Quando ele saiu de casa, ele não tinha essa mentalidade que ele estava pecando contra o seu pai ou contra o próprio Deus. Mas aqui ele tem. A verdadeira confissão, o verdadeiro arrependimento, ele traz isso. Essa convicção a nós, mentalmente, que nós pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. Isso é realmente verdadeiro arrependimento. Não é meramente eu chegar e falar. Às vezes a gente faz isso, quando o irmão peca com outro irmão, a gente fala, vai lá, pede perdão. Aí o que errou, ele vai com a cara mais fechada, aí o pai fala, fala meu filho, fala, pede perdão. Perdão. Né? Ou seja, eu estou pedindo porque minha mãe está falando para me pedir, mas minha vontade é de bater no meu irmão. Né? Então Deus nos mostra que o nosso arrependimento, ele tem que ser mental também. Não é só emocional ou porque temos que obedecer uma ordem. O verdadeiro arrependimento, como eu disse, ele tem o quê? Mudança. Mudança mental. Né? Eu vou lá, me levanto, ou seja, eu estou errado, me levanto, tomo uma nova postura, vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, e contra Deus. E olha o que o filho diz.
Ele diz assim no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha como o arrependimento dele é tão grande, que ele não pensa só que errou contra o pai ou contra Deus, mas ele diz que vai falar para o pai: pai, não precisa me tratar mais como filho. Ou seja, ele tem a percepção profunda do seu erro. E agora ele se acha indigno de ser chamado filho. E por isso ele diz: trata-me como eu fosse um dos seus trabalhadores. Está bom, meu pai. Não precisa me restituir como filho. É isso que é o verdadeiro arrependimento. Paulo, ele dizia que ele era o maior de todos os pecadores. Sabe, o pecado tem que nos levar a nos mostrar como nós às vezes somos maus. Como nós somos indignos até de ser chamados filhos de Deus. E é isso que o verdadeiro arrependimento produz. E o que eu acho maravilhoso é quando ele chegou, o papai dele estava todos os dias lá. Se era uma fazenda, ele estava lá na porteira, né, todos os dias olhando para ver se o filho voltava. Veja, quantas vezes os nossos filhos erram. E quantas vezes você, pai, você, mãe, se o filho falar assim: mãe, eu posso voltar para casa? Você diz: pode voltar, meu filho. Pode voltar. Assim Deus é para conosco. Deus nos espera todos os dias na porteira da graça celestial para dizer: pode voltar. E aí o filho volta. E o que o pai faz? O pai faz uma festa, manda matar o novilho cevado. O pai o restitui como filho, ele não querendo, ele não merecendo humanamente. O pai o restaura, o pai o torna para casa, o pai o recebe bem. O outro irmão é que ficou com ciúmes. É isso que o nosso pai faz. Ele sente alegria por um só que se arrepende. A Bíblia diz que há uma festa nos céus. E como nós temos que produzir muitas festas nos céus, irmãos, quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Não guarde mágoa no seu coração, isso te destrói. Não guarde coisa ruim no seu coração. Nunca deixe de perdoar, perdoa. Nunca deixe de estar diante do altar de Deus: Deus me perdoe. E entenda, irmãos, que tem que haver uma mudança de mentalidade, senão não é pedir perdão. É fazer algo simplesmente de lábios, mas não de coração. 2 Coríntios 7:10, olha o que diz esse texto. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Vocês lembram de Judas Iscariotes? Depois que ele pecou, ele foi lá, jogou as moedas e disse: pequei contra sangue inocente. Ele ficou arrependido? Ficou. Mas não foi o verdadeiro arrependimento. Porque se ele tivesse arrependido verdadeiramente, e como diz aqui, se ele tivesse tido a tristeza segundo Deus, ele não ia se enforcar. Mas ele não aguentou aquela tristeza, que era segundo o remorso dele próprio. Pedro também fez algo ruim, negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Pedro chorou amargamente. Mas o arrependimento de Pedro é um arrependimento diferente. É esse arrependimento que está em Corinto, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Quando você errar, sem sombra de dúvida, vai haver uma tristeza de Deus dentro de você. Louvado seja Deus se isso acontece. Porque você vai chegar ao arrependimento segundo Deus. Você vai se desmanchar diante do altar de Deus. Você vai falar: Deus, me perdoa, Senhor. Eu sou indigno de ser chamado de seu filho. O Senhor me deu a possibilidade de ser adotado, me tornar filho. Eu sou indigno disto. Por isso, irmãos, que a verdadeira confissão passa por essa área da mente.
não é simplesmente algo emocional, ela entra na nossa mente. Há uma mudança mental dentro de nós. Se eu errei e me afastei de Deus, a mudança é, vou me aproximar mais de Deus. Isto é o verdadeiro arrependimento. Uma outra coisa também importante no arrependimento, o que ele implica mais? Ele implica não só, apesar que ali do filho pródigo a gente não vê só na mente, a gente vê a atitude, né? E eu peguei mais a parte mental. Mas tanto a parte mental, se ocorre na nossa parte mental, também vai haver mudanças de comportamento. O arrependimento, apesar que nós estamos dividindo aqui, mas na realidade ele produz uma mudança mental que ao mesmo tempo vai produzir o quê? Uma mudança de comportamento. Eu me lembro de um professor que ele dizia assim, né? A gente estava numa academia militar naquele tempo, e ele falava que arrependimento é você estar marchando por um lado, e aí o Senhor falar assim para você, meia volta, vou ver, e aí você muda de lado. Arrependimento é isso, às vezes a gente está caminhando num caminho no qual não devemos estar, e aí a gente ouve a voz do nosso comandante, do nosso Senhor, você errou, se arrependa, mas mude de caminho. Isso é arrependimento, é mudança de direção, é mudança de comportamento. Sabe por quê, queridos? Porque se nós não mudarmos o nosso comportamento, nós vamos cair nas mesmas falhas. Vamos supor, alguém olha pornografia. Aí, puxa, eu errei, pede perdão a Deus. Mas às vezes não muda o comportamento. Depois, no outro dia, está continuando olhando aquilo lá. Hoje o celular é uma grande arma do diabo. O celular, sem sombra de dúvida, tem o seu lado bom. A gente se comunica, a gente fala. Tem um lado bom, mas tem um lado do vício. E quantas pessoas hoje estão viciadas nesse celular? Né? A mãe fala, sai do celular, meu filho. E às vezes a pessoa não sabe, mas está tão viciado, irmãos, que a pessoa chega aqui na igreja, primeira coisa que faz na hora que chega na igreja é, poxa, eu tenho um tempo aqui, vou olhar o celular. Vocês já viram isso? Está comum. Por quê? Porque a pessoa já está viciada. Já está viciada. A gente sai da igreja, a primeira coisa que faz é ligar o celular. Então, e às vezes a gente não chega na igreja e liga o canal de oração, a gente liga o celular. Tinha que ser assim. A gente chegar mais cedo, eu vou orar, vou buscar o Senhor. Né? Vou chegar mais cedo, vou ler a Bíblia. Então, é um vício que está muito forte, o diabo está roubando de você tempo para com Ele, para com o Senhor. E por isso que a confissão e arrependimento é mudança de comportamento. Se eu olhava algo errado, eu não vou olhar mais. Não é, Senhor, me perdoe hoje. Aí errou amanhã, me perdoe amanhã. O Senhor não renova a sua misericórdia todos os dias? Então, o Senhor renovou de novo, me perdoe e continuo no mesmo, fazendo as mesmas coisas. Por isso, confissão e arrependimento é mudança de atitude, mudança de comportamento. Se eu errava com meu pai, eu não vou errar mais com meu pai. Se eu errava com fulano, eu não vou errar mais. Se eu sou uma pessoa dura demais, eu não vou mais ser tão duro como eu era. Isso é arrependimento, mudança de comportamento. Lucas 3, versículo 8, diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o que a Bíblia diz. Que o meu arrependimento tem que produzir frutos. Tem que produzir frutos. O maior fruto que nós devemos produzir, queridos, quando Deus nos arrepende, é querer servi-lo mais. É a gente valorizar o perdão que Deus nos dá. Quando nós valorizamos o perdão que Deus nos dá, vai produzir fruto. Ah, eu tenho errado muito isso, a minha ausência na igreja. Estou arrependido, Deus, me perdoe. Qual é o fruto agora? Vou participar mais, vou ser mais assíduo. Então, o arrependimento leva à produção de frutos.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isto que é arrependimento, produza fruto. Uma outra coisa também importante, quais são os benefícios? Qual é o benefício de eu confessar a Deus, ou pedir perdão, ou perdoar o outro? Traz perdão, irmãos. A única coisa que traz paz dentro do seu coração é o perdão. Seja perdoar as pessoas, seja pedir perdão a Deus, e Deus nos dá o perdão. O perdão é uma das coisas melhores que nós temos para a gente poder caminhar em paz. Eu já falei para vocês que quando a gente vai pecando, é como se a gente permitisse que uma mochila, aquelas mochilas de escoteiro, bem pesada, ficasse agregada às nossas costas. É igual ao livro do Peregrino, né? De John Bunyan. É a gente juntar pecado nas nossas costas. E aí eu sempre digo, né, do final do livro, que ele fala que ele encontra a cruz, ele sobe o monte, ele vai ter com o Senhor. Naquele momento que ele se encontra com o Senhor, aquela mochila de pecado cai das costas dele. É isso que Deus faz. Deus te dá paz dentro do coração. O perdão traz a paz. Por isso, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Deus é fiel e justo. E o perdão de Deus não é simplesmente uma palavra. Ele tem poder na palavra, mas é muito mais do que isso. Traz resultado dentro de você. Faz nascer na sua vida, ou renascer, aquela fonte de água viva. Traz ao seu coração tranquilidade. Você pode dormir bem. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Ele purifica, o sangue entra e você sente paz. Se o irmão passar diante de você, você não vai fechar a cara para ele mais. Porque a paz é maior do que sentimentos negativos dentro da gente. A paz encobre os sentimentos negativos. A paz nos restabelece. Outra bênção, outro benefício quando nós confessamos. Limita a disciplina de Deus sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos lá de Corinto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aí ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se eu participo da ceia em pecados, irmãos, eu estou recebendo uma disciplina de Deus, de participarmos de um sacramento tão santo. E segundo, por não considerar que o meu pecado me afasta de Deus. E terceiro, porque eu estou condenando o Senhor Jesus Cristo à morte e sou participante dessa morte. E por isso ele diz aqui que quando eu tomo a ceia em pecado, eu não estou discernindo o corpo de Cristo e eu estou bebendo juízo para mim. Por isso que o benefício da nossa confissão, do nosso arrependimento, traz exatamente o benefício de não sermos disciplinados por Deus, de não recebermos o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Coisa maravilhosa. Outro benefício, a cura interior. Né? A cura interior. Como nós precisamos ser curados interiormente. O grande azedume, às vezes, que surge na vida das pessoas, está dentro do coração delas. Todas as vezes que nós não pedimos perdão, quando nós guardamos as mágoas na nossa vida e não perdoamos ou não pedimos perdão, irmãos, nós estamos ficando doentes. Doentes espiritualmente. Queridos, tem muitas pessoas que estão doentes. Muitas pessoas que vivem do passado. Muitas pessoas que foram atingidos pelo passado e o presente para elas é uma repetição das mágoas do passado. Por isso que o perdão, a confissão, né,
dos nossos pecados vai produzir cura interior. Cura interior. É como se você chegasse, vamos voltar ao Éden, Deus te colocasse no Éden e você visse aquelas plantas mais lindas, bem cuidadas, seus frutos, as flores, os animais mansos, você podendo pegar no leão, né? É isso que Deus produz dentro de nós, quando nós pedimos perdão, um Éden de Deus. Você sente vigor, você sente paz, você sente harmonia. E sabe o que mais nos adoece, irmãos? Não é um corte externo, mas o que mais nos adoece está dentro de nós mesmos. As nossas maiores doenças são doenças psicológicas, oriundas desses traumas horríveis que nós tivemos na vida e que a gente diz, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo meu tio que fez aquilo, eu não perdoo fulano. Isso te adoece. Te adoece psicologicamente e depois vai adoecer o seu corpo. E é terrível quando a doença entra dentro de nós, porque essas doenças lá dentro vai produzir os malefícios do nosso corpo, um câncer e N outras coisas na nossa vida. Por isso a gente precisa de cura interior. A gente, na semana passada eu falei sobre o Salmo 23, a gente permitir que o Senhor nos leve até as águas de descanso, o Senhor refrigerar a nossa alma. Ele refrigera a alma de quem reconhece o pecado. Não adianta você falar, Senhor, refrigera a minha alma, e você guarda pecados dentro da sua vida. Ele não vai te refrigerar, mas quando você confessa, Ele vai te colocar lá junto das águas de descanso. E Ele vai refrigerar a sua alma, vai refrigerar o seu coração. Você vai ter paz. Tiago 5,16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para quê, irmãos? Para serdes curados. Interessante, ele está ligando que o pecado nos adoece. E ele está ligando aqui também que quando nós confessamos os nossos pecados, uns para os outros, se nós erramos com os outros, e se nós oramos uns pelos outros dentro dessa área, ele disse, nós seremos curados. Ou seja, isso, irmãos, significa para a igreja que a igreja encontra o vigor espiritual, contra a vida com Deus. Outra coisa, agora eu vou colocar algumas, não vou falar tanto. Quebra o nosso orgulho. Conheci uma pessoa que era muito orgulhosa. E aí parece que ela mais pisava nos outros. Mas quando nós confessamos, o nosso orgulho vai embora. Fortalece a sua decisão. Você vai, como diz lá o Salmo 25, você temendo a Deus, o Senhor vai te mostrar o caminho que você vai escolher. Então vai te ajudar nas suas decisões, porque você vai ter paz dentro do seu coração. Você vai crer mais na necessidade de orar, de estar diante do Senhor. Você vai ter muito mais cuidado com os erros. E às vezes você, Deus, eu errei nisso. Senhor, eu não tenho certeza, mas se eu errei, me perdoa. Você se torna mais sensível e busca mais o caminho da oração diante de Deus. Você vai animar outros, porque quando nós recebemos bênção, irmãos, a gente, especialmente de Deus, a gente quer testemunhar, a gente quer falar. Eu sei que a nossa igreja presbiteriana, a gente acaba não usando muito a questão do testemunho, mas o testemunho é muito importante. E às vezes a gente vê a igreja só usando testemunho na área de bênçãos, vamos dizer, materiais. E a gente às vezes jamais fala por quê? Porque eu admiti que eu errei em alguma coisa, eu admiti que eu sou fraco. E como é que as pessoas vão me ver? Mas quando a gente sente o perdão de Deus, a gente deve confessar isso, a gente deve falar, poxa, minha vida estava tão assim, eu confessei o meu pecado, sabe, eu senti uma paz muito grande.
A gente fala só das bênçãos materiais, esquece dessas. Não existe bênção maior, irmãos, do que a gente ter paz. Mesmo que as coisas materiais não estão bem. Ah, não está bem isso, não está bem aquilo. Mas se você tem paz no seu coração, maravilha. Então, ela nos anima, a confissão de pecados, a falar disso. Outra coisa, propicia o cuidado e o acerto de contas passadas. Ou seja, você vai acertar as contas passadas. Não sei aqui se tem alguma pessoa aqui que não gosta de dever. Eu sou um tipo dessas pessoas, eu não gosto de ficar devendo. Né? Se eu ficar devendo, meu Deus do céu. Né? Eu gosto de pagar as contas adiantadas. Chega uma conta, eu já agendo logo para pagar. Então, o perdão que Deus nos dá vai propiciar isso. Você sanar as suas dívidas do passado. Sanar as suas dívidas familiares. E vai te dar paz dentro do seu coração. Não existe coisa melhor. Por exemplo, as nossas dívidas financeiras roubam nossos sonos. Né? Mas quando a gente tem paz, nem as dívidas financeiras vai nos atrapalhar tanto. Porque Deus vai te dar o caminho e vai te ajudar a quitar as suas dívidas. Por isso que a nossa maior preocupação tem que ser isso aqui dentro, irmãos. Tem que ser o seu coração, a sua alma. Isso é muito importante para você ter paz. Ok? Essa é a primeira parte. Esta é uma arma poderosa que nós temos para que Satanás não nos destrua. Mas a segunda arma é o jejum, irmãos, que tão pouco nós fazemos. No nosso manual presbiteriano fala de jejum no sentido de calamidades. Mas o manual não está dizendo que a gente só deva fazer no momento de calamidades. Mas especialmente numa calamidade, nós temos que jejuar. É isso que ele quer dizer. Porque a palavra de Deus nos coloca aqui a necessidade do jejum nas nossas vidas. E aí agora, por que nós devemos jejuar? Daniel 9, versículo 3. Daniel estava muito preocupado, irmãos. Muito preocupado com respeito ao povo que estava ali no cativeiro na Babilônia. Então, Daniel começou a pensar, e ele leu Jeremias, e descobriu que tinha 70 anos de cativeiro. E eu acredito que no capítulo 9, Daniel já estava pensando no final do cativeiro. Mas ele estava preocupado com respeito ao quê? O povo no pecado. Que foi o pecado que trouxe aquele povo ao cativeiro. E agora o que ele percebe é que deva-se aumentar muito mais as orações. 70 anos vai passar, pronto, acabou. Daniel não vê assim. Daniel vê, poxa, Deus vai nos dar a bênção de sairmos do cativeiro, nós então devemos orar mais e mais. Na realidade, Daniel está aqui, vamos dizer assim, fazendo uma oração, fazendo jejum, até para evitar um futuro difícil deles voltarem ao cativeiro. Daniel 9:3 diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, Daniel resolve usar de todos os meios. Oração, súplica. É como que a oração é o que nós vamos dizer, fazemos todo dia. A súplica é quando você percebe que você precisa mesmo que Deus te abençoe e vai suplicar de todo o seu coração. Mas aí ele não para com isso, ele diz, eu vou jejuar também. E aí ele vai para um outro lado também, muito mais profundo, que é o pano de saco e cinza, que é uma humilhação de jogar cinza na cabeça, vestir pano de saco, demonstrando que estava profundamente humilhado diante de Deus. Então, o jejum é uma prática na vida da igreja, no Velho Testamento, como no Novo Testamento, e que nós precisamos resgatar mais a questão do jejum. Joel 1:14, 15 diz assim a palavra de Deus: promulgai um santo jejum. Veja, Deus diz para Joel, promulgue um santo jejum.
Ou seja, o jejum é algo santo, irmãos. Convocai uma assembleia solene, convoque a igreja para jejuar. Congregai os anciãos, os velhos da igreja, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor. Ou seja, vamos à casa de Deus para a gente jejuar juntos. Vosso Deus, e clamai ao Senhor. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu jejum, não como nada, mas também não ora. Ele coloca aqui, proclama um jejum, vá para a casa de Deus e clame ao Senhor. Ou seja, o jejum, ele é usado aqui como um clamor e uma força nesse clamor para que Deus pudesse atender. Aí ele diz no versículo 15, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Veja, o jejum aqui, vamos dizer que não era para algo do momento, mas é para algo do futuro. Porque o dia do Senhor está perto e o dia do Senhor será com assolação. Eu acredito que muito mais nós temos que jejuar diante daquilo que nos espera o futuro. Quando a gente lê a palavra de Deus, irmãos, a gente vê que o futuro não vai ser bom. O futuro vai ser pior para o planeta Terra. Vai haver assolações, guerra, nós vamos ouvir mais e mais de guerra. Estamos ouvindo agora de rumores de guerra, é o que a Bíblia diz. Estamos ouvindo esses rumores de guerra. E vai voltar-se nação contra nação. Nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais de nação vir contra nações. Ou seja, a situação no planeta Terra tende a piorar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, de uma economia que a gente às vezes parece que melhora, mas parece que piora. As pessoas não estão tendo segurança no seu trabalho. Está muito difícil o momento que nós estamos vivendo. E é por isso que também nós temos que jejuar. Nós temos que jejuar e pensar nisto. Nós precisamos de uma intervenção maior de Deus no nosso próprio país. Imagine o mundo inteiro. Então nós temos que pensar, os nossos filhos. Quantas vezes a gente tem ouvido até pastores tristes, porque os seus filhos não estão na igreja. Então nós como igreja temos que proclamarmos o santo jejum e jejuarmos. E até pela nossa igreja também. Não é? Bom, Esdras 8:23 diz, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esdras estava voltando para Jerusalém. E Esdras parece que estava com vergonha de pedir ao rei, um grupo de soldados para protegê-los no caminho. Eles vinham com uma grande leva de judeus retornando para Jerusalém após o cativeiro babilônico. E nos diz a palavra de Deus que ele então resolveu fazer um jejum. Ele diz, nós, não foi só ele, todos que estavam juntos, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, ou seja, proteção. E aí ele diz, e ele nos atendeu. Ou seja, ele não precisou pedir soldados. Deus os protegeu e eles chegaram em segurança em Jerusalém. Como a gente precisa, irmãos, vivemos momentos também difíceis relacionados à segurança, que se alguém pudesse contratar, ia pôr um guarda sempre do seu lado, para ir para o trabalho, para entrar no ônibus. Não é verdade? Deus é o guarda de Israel. Deus é o nosso guarda. Ele nos protege na nossa saída e na nossa entrada, ou seja, no nosso retorno. Então, nós precisamos jejuar sim. Nós temos que nos convencer que Deus é a melhor coisa que nós temos. Ele é o nosso protetor, Ele cuida de nós, Ele está conosco, Ele nos ajuda nos momentos difíceis. E aí que está. O jejum é um exercício de fé, irmãos. O jejum é um exercício da nossa fé, que nós estamos querendo dizer, Senhor, nós precisamos da sua bênção, e precisamos, Deus, e somos capazes de fazer tudo. É interessante que Jesus não precisava jejuar, e Jesus jejuou 40 dias e 40 noites.
para começar o seu ministério. Sabe por quê? Porque ele sabia que ia enfrentar o diabo. Ele sabia. E quantas vezes o diabo tentou destruí-lo, tentou fazer com que os próprios religiosos se levantassem contra ele, que o apedrejasse, que o expulsasse, que o matasse. Quantas vezes? E Jesus começou o seu ministério com jejum. Por que nós devemos jejuar, irmãos? Marcos 9, 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus estava falando isso porque os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, né, e outros lá chegaram e falaram assim: por que os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio desse menino? O menino era mudo, o menino se jogava, e o demônio estava ali, e os discípulos tentaram e não conseguiram. E Jesus chegou, e o demônio foi embora da vida daquela pessoa. E aí Jesus responde por quê? Porque aquela casta de demônios só saía mediante jejum. Irmãos, os demônios tentam nos destruir. A Bíblia diz que ele está como leão em nosso derredor, pronto para nos destruir. Nós precisamos jejuar. Às vezes a igreja não vai para frente porque o diabo tem tentado destruir a igreja. E às vezes a gente não abre os olhos para isto. Nós precisamos jejuar sim, porque o diabo está aí para tentar nos destruir. Lucas 5,33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, ou seja, os seus discípulos, que eles estavam falando com Jesus, comem e bebem. Aí Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Ou seja, o noivo estava ali, era Jesus. Aí Jesus disse: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. O que Jesus estava querendo dizer para eles, dentro da prática frequente de jejum dos fariseus e dos saduceus, é que a frequência do jejum, Jesus não estava falando que isso ia acabar, mas quando ele fosse tirado dos discípulos, isso deveria continuar. É o que ele disse aqui: naqueles dias sim jejuarão. Jesus não está acabando com o jejum. E Jesus aqui não está vendo o que estava por trás do jejum deles. Ele simplesmente estava falando sobre o jejum. Então a igreja necessita sim de jejuar. E isso com mais frequência. E às vezes nós não fazemos com tanta frequência. Neemias 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, Neemias estava no cativeiro, e chegou a notícia, irmãos, que Jerusalém estava destruída. Ele sabia que Jerusalém estava destruída, mas ele não sabia da gravidade que estava a cidade. Estava destruída, estava sem vida. 70 anos ninguém fez nada por Jerusalém, desde que Nabucodonosor havia destruído até o templo. Eles não fizeram nada. Por isso que a palavra está em grande assolação. Aí nos diz o texto que, tendo eu ouvido essas palavras de Neemias, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja, Jeremias não está jejuando por ele. Não era uma causa, vamos dizer assim, pessoal de Jeremias. Mas quando ele ouviu falar que Jerusalém estava naquele estado, ele orou, lamentou, jejuou perante o Senhor. Irmãos, talvez vamos dizer que a nossa igreja não está arrasada, mas na Europa está. No Canadá, nos Estados Unidos, as igrejas cada vez estão caindo mais. Em alguns países, como na Holanda, que era um berço evangélico, está
exatamente como Neemias via Jerusalém destruído. Então, o jejum não é só por nós não, irmãos. O jejum é pela igreja do Senhor. É pelo Israel de Deus. Quando a gente vê esses conflitos aí, Israel, né, já jogaram Israel também aí, falando que Israel é que deu o alvo aonde estava lá o general no aeroporto, e com as coordenadas foi que foi lançado o drone para destruir. A gente tem que orar por Israel, irmãos. Israel é o relógio do mundo. Não é porque eles fazem alguns erros que a gente deva descuidar e não orar por esse povo. A Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém. Como a gente precisa orar. Então o jejum não é só por nós, não é só pela nossa igreja. O jejum, irmãos, é até por países distantes, aonde o evangelho ainda não entrou. Nós devemos jejuar. Como jejuar? Lucas 5:33 diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Quando a gente fica sem comer, irmãos, a gente fica um pouco mais fraco. É verdade. Mas ele está querendo dizer aqui que a gente não precisa mostrar isso para os outros. Hoje eu estou um pouco mais fraco. Não. Ele diz assim, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto. Eu estou jejuando, com o fim de parecer aos homens e dizer, poxa, esse camarada é santo. Né? Aí ele diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, não faça jejum para que os outros possam ver, não. Aí no versículo 17 diz, tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, demonstra que está muito mais tranquilo e não aflito pelo jejum. Aí ele diz aqui, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, o jejum não é para a gente demonstrar para as pessoas, mas é para a gente dizer para Deus, Deus, eu necessito da sua bênção. Ou nós necessitamos, ou o mundo necessita. Isso é muito importante nas nossas vidas, irmãos. Bom, concluindo, irmãos, nós vamos pegar essas duas armas que Deus nos deu. Você tem se utilizado delas? Elas são importantes na nossa vida, irmãos. Veja a sua vida. Não deixe pecado se aninhar dentro do seu coração. Não deixa isso. Não deixa. Martinho Lutero dizia que nós não podemos impedir que um pássaro ronde a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho na nossa cabeça. Não deixe que o pecado faça ninho dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do seu espírito. Não deixe, irmãos. Confessa. Chega diante de Deus. Senhor, eu errei, eu pequei. E você vai ver os benefícios que Deus faz na sua vida. Jejue. Jejue, irmãos. Não precisa dizer para ninguém, jejue. É muito importante isso nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos curvar as nossas cabeças. E nós estamos trabalhando sobre consagração. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração dessa necessidade de você se consagrar mais. Vamos orar. Fale com o Senhor. Deus quer te dar essas duas armas poderosas nele para desfazer, destruir fortaleza e sofismas. Creia nele. Pai querido, nós queremos rogar a sua bênção, Senhor, sobre cada um de nós que ouvimos a sua palavra nesta manhã. Nós precisamos de consagração, nós precisamos de nos dedicar mais ao Senhor. Eu rogo, Senhor Deus, que o Senhor nos convença dessas coisas que foram colocadas pelo seu Espírito, para que possamos praticá-las, que nós possamos ver, Senhor Deus, que
o arrependimento, segundo o Senhor, é necessário. Nos perdoe, nos lava de todos os nossos pecados, seja com cada um de nós, nos purifica com o sangue do Cordeiro, Pai, e nos leve a jejuar mais. Nós clamamos essas bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, queridos.